Olá, eu sou a professora Luciane Paula Machado Pereira e estou trabalhando com vocês a disciplina de Língua Portuguesa, Contextos e Estratégias de Ensino-Aprendizagem. Nesta videoaula, especificamente, nós discutiremos algumas questões relacionadas aos processos de construção textual. Para começar, uma provocação trazida, pelos textos teóricos, uma discussão importante e necessária de se colocar aqui como uma razão dos pontos que nós discutiremos aqui. Então, nós temos uma famosa frase, de Ziraldo, que diz que ler é melhor que estudar, e uma frase aqui que eu já ouvi muito enquanto professora, enquanto formadora de professores, e que também faz parte um pouco da minha trajetória pessoal, que é essa frase, que diz algo como: eu sou uma leitora, eu me formei uma leitora, ou eu gosto de ler, apesar da escola. Então, o que esses dizeres têm em comum é justamente o fato de ressaltar uma escola, especificamente pensando aqui no trabalho com a língua portuguesa, de trazer essa escola que nos distancia dessa língua, que nos faz lembrarmos de uma abordagem didática com a língua portuguesa desprovida de sentido, desprovida de vida, de vontade de fazer, enfim. Então, todas as considerações que nós faremos aqui apontam para um encaminhamento com a língua portuguesa para um direcionamento contrário a isso. Pelo contrário, a escola, ela precisa ser uma preparação para a vida. Ela precisa somar e contribuir, e não prejudicar ou não dificultar a formação de um leitor, por exemplo. E quando falamos de ensino de língua portuguesa, convém frisar isso. Não estamos falando de um contexto de ensino qualquer de língua. Nós estamos falando da nossa língua materna. É um absurdo tratar a nossa língua materna na escola como se ela fosse uma língua estrangeira. E muitas vezes, as atividades desprovidas de sentido, as atividades que tratam a língua apenas pelo seu aspecto formal, alijadas de qualquer possibilidade de interação, nos remete a isso, É uma língua vista como se fosse uma língua estrangeira, uma língua que não faz parte de mim, que não me constitui, e é muitas vezes essa língua que é trabalhada na escola. E isso é um absurdo e comprovadamente ineficaz. Então, nós temos, de um lado, uma abordagem tradicional de ensino de língua materna, e nessa abordagem tradicional, a língua é simplesmente vista como um sistema, e não como um lugar de interação social, E nessa possibilidade dela ser vista apenas como um sistema, nós temos aquela recorrência de exercícios desprovidos, de qualquer possibilidade significativa, que não vão além da questão da forma, que não adentram a complexidade do uso. Então, nós temos exercícios baseados em frases soltas, preenchimento de lacunas, identificação de elementos e classificação desses elementos, repetições, enfim. Nós não temos uma situação comunicativa instaurada ou que sirva como ponto de partida para o trabalho com a língua. Por consequência, o texto, dentro dessa abordagem tradicional, ele não é visto como gênero textual. Ele é trabalhado apenas numa perspectiva das tipologias textuais. E aí nós temos o que vários teóricos chamam de gêneros escolarizados, que é aquele famoso tripézinho, narração, descrição e dissertação. Não é? Então, nós temos um texto que é desprovido de qualquer situação comunicativa, que não é tratado como um exemplar de um gênero textual e, consequentemente, que não produz discurso. É apenas aquele texto visto como forma, como um preenchimento, um mero preenchimento de atividade para o professor ler, posteriormente corrigir. Em contrapartida, nós estamos aqui em prol de uma outra abordagem de ensino de língua portuguesa, uma abordagem que é corroborada, inclusive, pelos documentos oficiais, pelos documentos institucionais, desde os parâmetros curriculares nacionais, publicados no final dos anos de 1990, até mais recentemente a oficialização da nossa Base Nacional Comum Curricular, que é o ensino de língua portuguesa pautado por uma abordagem chamada de enunciativa. Essa abordagem considera a língua como atividade discursiva,
situada socio-historicamente, a língua como lugar de interação social. A partir do momento que a língua é concebida nessa perspectiva, não há outra possibilidade de se trabalhar a língua que seja fora do texto. E o texto é entendido como sendo exemplos de gêneros textuais mesmo, e em consequência disso, todos os aspectos textuais e discursivos necessários a esse estabelecimento do texto como gênero textual precisa ser colocado em cena, precisa ser considerado para que a língua seja trabalhada. Então, os recursos linguísticos, todos os componentes, os elementos da língua, tanto do aspecto lexical quanto gramatical, esses elementos eles são trabalhados, mas eles são trabalhados em prol do texto. Eles são trabalhados em funcionamento dentro do texto, dentro de uma situação comunicativa. Aqui nós temos uma citação interessante da Beth Marcuski que diz assim: que se deixe de fazer redações e se passe a produzir textos, respeitando-se assim o processo envolvido no ato de escrever. Essa proposta é reveladora de uma mudança de concepção quanto ao entendimento de ensino da escrita no âmbito da sala de aula e remete a uma noção de língua como um sistema que vai se constituindo e reconstituindo historicamente pela ação dos usuários, um sistema sensível ao contexto, plástico e flexível, que aceita e prevê variações, deslocamentos, inversões, ambiguidades, inovações, quando de sua utilização pelos falantes, nos processos de interação verbal. É a partir dessa compreensão que se formula a expressão produção de texto, com a qual se pretende evidenciar o ato, o processo de elaborar um texto. Então é interessante que esse pequeno trecho, ele nos explica, né, essa mudança de nome. Nós devemos prestar muita atenção com essas mudanças de nome, porque quando a gente precisa usar uma outra expressão para designar algo, é porque aquilo que nós vamos nomear agora já não é o mesmo. Então, realmente, o que se espera é que os nossos alunos não produzam mais redações, porque a redação, que é o ato de redigir, nos remete a uma abordagem tradicional de ensino de língua materna, em que o texto produzido era meramente para ser objeto de correção pelo professor. Então, a gente está falando mesmo dos minhas férias, pulo uma linha, 30 linhas. É bem isso mesmo. É bem um texto que vai ser produzido como um preenchimento do tempo da sala de aula e depois para o professor proceder com aquela higienização do texto. Ele não faz parte de um processo interlocutivo, ele não faz parte de um processo maior que envolva outros aspectos da língua que não apenas a sua forma. Então, essa é uma questão importante. Quando nós falamos em produção de texto, nós já estamos em uma outra perspectiva. Nós já estamos considerando a língua, o ensino da língua, por essa abordagem enunciativa. Então, produzir texto não é apenas uma mera atividade escolar para o preenchimento do tempo em sala de aula e para que o professor, posteriormente, higienize esse texto observando apenas seus aspectos formais. Produzir texto, nesse sentido, é realmente estar em uma situação de interação com um determinado propósito, uma determinada finalidade, com um interlocutor bem definido, tendo que realizar uma ação de linguagem. Então, é uma outra esfera, a gente está no outro âmbito, no outro entendimento. E assim, dessa forma, a gente consegue desenvolver ou colaborar com o desenvolvimento maior do ensino de língua portuguesa enquanto língua materna, que é justamente desenvolver a competência sociocomunicativa ou a competência discursiva dos nossos alunos. E o que significa isso? Significa que o nosso aluno na escola, ele precisa aprender a lidar com a língua, a usar a língua nas mais diversas situações sociais, recebendo e produzindo os mais diversos textos dentro dessas variadas situações. E isso é ser competente discursivamente, sociocomunicativamente. E o ensino da língua portuguesa enquanto língua materna deve servir a esse propósito. E para servir a esse propósito, uma das etapas pelas quais os nossos alunos precisam passar durante essa formação escolar é justamente desenvolver essa prática de produção de texto, não de redação, mas de produção de texto mesmo, num sentido mais amplo como o que nós estamos trabalhando aqui. Dentro dessa concepção de produção de texto, como nós estamos vendo, a gente precisa relembrar alguns conceitos, e um desses conceitos é o de práticas de linguagem. Vejam como nós temos aqui na citação.
Práticas de linguagem é uma noção de ordem social que implica a inserção dos interlocutores em determinados contextos ou situações de produção, a partir dos quais, tendo a linguagem como mediadora, os agentes sociais estabelecem diferentes tipos de interação e de interlocução comunicativa, visando diferentes finalidades de comunicação a partir de diversificados lugares enunciativos. Ou seja, nós estamos imersos em práticas de linguagem na vida, e a linguagem, a língua portuguesa, faz parte dessa nossa vida. Então vejam que as práticas de linguagem, elas nos remetem ao próprio funcionamento didático da língua portuguesa, como isso deve ser. E quando eu trato essas práticas de linguagem aqui, eu estou me referindo também aos documentos prescritivos. Como já foi frisado, faz parte desse trabalho prescritivo do professor, né, que rege aí como é que deve ser esse ensino de língua portuguesa no Brasil, desde os PCNs, dos Parâmetros Curriculares Nacionais, até mais recentemente a BNCC, um ensino de língua que seja pautado por essa abordagem enunciativa. E isso necessariamente implica na consideração dessas práticas de linguagem. Então, como é que a gente organiza esse conteúdo a ser trabalhado em língua portuguesa? A partir dessa perspectiva de uso, reflexão e uso. Ou seja, o nosso aluno, ele se coloca imerso em uma prática de leitura de textos escritos e de escuta de textos orais. Então, esse primeiro eixo uso, ele se refere a esse eixo da recepção. Recepção entendida aqui não em um contexto passivo. Afinal de contas, nós sabemos que ler não é um processo passivo, pelo contrário, ler é um processo complexo de produção de sentidos em que o leitor se coloca ativamente diante desse processo de leitura. Então, esse primeiro eixo uso diz respeito a essa prática de leitura e de escuta, ou seja, esse contato com o texto enquanto esse interlocutor que recebe esse texto. Em contrapartida, a gente passa por todo o movimento e o outro eixo uso correspondente diz respeito à produção. Então, agora, esse interlocutor, ele se coloca como produtor desse texto, ele vai produzir textos, ele vai produzir discursos. E aí nós estamos na prática de produção de textos, sejam eles orais, escritos, multissemióticos. Entre esses dois eixos, nós temos o eixo da reflexão. E na reflexão, nós temos a prática de análise linguística e semiótica, que se coloca justamente como uma ferramenta que vai capacitar esse falante, esse usuário da língua, o nosso aluno, a ser um leitor eficiente e também a ser um produtor eficiente nos mais diversos contextos sociais pelos quais ele vai transitar. E aí nós começamos a falar, quando a gente fala de contexto social, enfim, nós estamos falando dos domínios discursivos, das esferas comunicativas, né, do que a gente pode entender no sentido amplo como sendo a própria situação comunicativa. E como essa situação comunicativa é crucial para essa etapa, né, para esse processo, para que essa prática de produção de texto, ela aconteça, ela se realize. Vejam, as relações entre os parceiros da enunciação não se dão num vácuo social. São estruturadas e determinadas pelas formas de organização e de distribuição dos lugares sociais nas diferentes instituições e situações sociais de produção dos discursos. É o que Bakhtin e Voloshinov designam por esferas comunicativas, divididas em dois grandes estratos: as esferas do cotidiano, familiares, íntimas, comunitárias, onde circula a ideologia do cotidiano, e as esferas dos sistemas ideológicos constituídos, da moral social, da ciência, da arte, da religião, da política, da imprensa. Em cada uma dessas esferas comunicativas, os parceiros da enunciação podem ocupar determinados lugares sociais e estabelecer certas relações hierárquicas e interpessoais, selecionar e abordar certos temas e não outros, adotar certas finalidades ou intenções comunicativas a partir de apreciações valorativas sobre o tema e sobre a parceria. Vejam, ser competente sociocomunicativamente ou discursivamente no uso que a gente faz da língua implica em saber transitar por essas esferas comunicativas. Fica evidente que essas esferas do cotidiano, elas não são ensinadas de maneira formal. Em contrapartida, as esferas que fazem parte do que é chamado aqui no texto, desses sistemas ideológicos constituídos, essas sim
precisam de uma formação prévia. E é função da escola, do papel cidadão da escola, preparar esses alunos para conseguir lidar e se sair bem e ter sucesso nas mais diversas atuações sociais que eles vão ter que realizar nessas diferentes esferas. Então, vejam, como que a gente vai conseguir ensinar alguém a se portar em cada uma dessas esferas, como que a gente vai conseguir isso apenas por atividades significativas. Não se aprende uma língua de outra forma que não seja por atividades significativas. E atividades significativas, nesse caso, são atividades que se instaurem em um contexto de comunicação, atividades que se instaurem na necessidade desse aluno precisar agir, e esse agir por meio da linguagem envolve a produção de gêneros textuais. Vejam que aqui nós temos uma imagem que representa, segundo a Base Nacional Comum Curricular, esses diferentes campos de atuação social, como lá é chamado, né? Então, nós estamos falando aqui desses diferentes setores aí da vida social que englobam, cada um deles, textos específicos, e tendo a possibilidade de um determinado gênero textual transitar por um espaço ou outro. Então, esses campos de atuação social, eles permeiam a nossa vida e sociedade. Diferentes grupos de textos fazem parte, em maior ou menor grau, mais especificamente ou menos especificamente, a esses campos de atuação social. Então, nós estamos falando aqui de uma maneira mais ampla desses domínios discursivos, e a escola precisa trabalhar esses textos que circulam, que perpassam esses diferentes campos, até para desenvolver essa competência discursiva de seus alunos. Nós estamos falando o tempo todo de texto e de gênero textual. Então, convém relembrar a definição de gênero textual, porque, afinal de contas, essa perspectiva de produção de texto, ela pressupõe que esse texto é um exemplar de um gênero textual. Então, vejam, os gêneros podem ser considerados instrumentos que fundam a possibilidade de comunicação. Trata-se de formas relativamente estáveis, tomadas pelos enunciados e situações habituais, entidades culturais intermediárias que permitem estabilizar os elementos formais e rituais das práticas de linguagem. Também temos os gêneros são vistos como dinâmicos e de expressiva plasticidade. São constitutivos das práticas discursivas e sociais, exercem funções sociocognitivas no contexto das relações humanas e não funcionam de forma independente nem autônoma na produção de significação. Ou seja, os gêneros textuais é o meio pelo qual todos os textos que nós produzimos, eles se corporificam. Então, nós estamos falando desses textos que são empíricos, que são concretizados nas nossas ações linguageiras, não é? Então, todas as vezes que nós precisamos produzir algo utilizando essa linguagem verbal, essa produção de algo implica uma ação social. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que explicar algo, eu tenho que fazer o outro rir, eu tenho que me desculpar, eu tenho que solicitar alguma coisa a alguém ou a alguma instituição. Onde que eu estou? Eu estou dentro da universidade? O que eu preciso solicitar é dentro dessa instituição? Será então que o meu texto, o texto que eu vou produzir é um requerimento acadêmico? Eu estou no papel de acadêmico, ou então o que eu tenho que fazer? Eu comprei um produto e esse produto não está funcionando e eu vou solicitar a devolução do meu dinheiro, então agora qual é o meu papel? É o papel de consumidor, de cidadão que pagou por um produto, e recebe esse nome mesmo, consumidor? Com que instituição agora eu vou falar? Com a empresa que me vendeu o produto, com a loja, diretamente com a fábrica, sei lá, do aparelho de ar-condicionado que eu comprei? Percebem? Agora eu estou numa outra situação social, eu assumo um outro papel e eu produzo um texto diferente do texto que eu vou produzir no contexto da universidade. Percebem? É assim que nós agimos por meio da linguagem. E dentro da sala de aula, para que eu consiga desenvolver no meu aluno essa competência sociocomunicativa, essa competência discursiva, eu preciso tentar reproduzir essas relações todas, ou pelo menos considerá-las dentro da sala de aula na atividade que eu estou propondo.
Aqui nós temos a questão do gênero textual, para relembrar, né, que o gênero textual ele tem uns elementos caracterizadores que nós entendemos como sendo aquilo que é possível ser dito pelo gênero, seu conteúdo temático, não é qualquer coisa que eu digo de qualquer forma. Então, alguns gêneros, a plasticidade que nós vimos na citação anterior se refere muito a isso, alguns gêneros são mais abertos, outros gêneros são mais fechados, isso vai depender de qual é o domínio discursivo, a esfera comunicativa por onde esse gênero circula e de tudo o que o envolve. Então, a estrutura composicional e o estilo também são relacionados a isso, né? O que, que eu estou fazendo? É um requerimento acadêmico ou é um poema? Então, assim, eu tenho dois textos que circulam em esferas comunicativas, né, em domínios discursivos diferenciados. Quem se coloca ali como interlocutores nesse texto, tanto como produtor como quanto leitor, se coloca em lugares sociais muito diferentes em ambos os textos, enfim. Então, todos esses aspectos precisam ser considerados quando eu entro em uma atividade que visa trabalhar essa prática de produção textual. A escrita deve ser entendida como um processo de interlocução entre leitor, texto, autor, que se concretiza via gêneros textuais num contexto socio-historicamente situado. Por essa razão, no ensino da elaboração textual, devem ser propostas situações que se reportem a práticas sociais e a gêneros textuais passíveis de serem reconstituídos, ainda que parcialmente em sala de aula, tanto no que se refere à produção, quanto no que se refere à recepção do texto escrito. Escrever na escola, portanto, deve ser visto como um ensaio, ou mesmo uma prévia convincente do que será requerido dos jovens aprendizes no espaço social. E aqui nós frisamos o seguinte, corroborando o que diz a autora: produzir texto na escola, seja ele oral, escrito, multissemiótico, deve ser visto como um ensaio ou mesmo uma prévia convincente do que será requerido dos aprendizes no espaço social. Isso é muito importante. É preciso que a atividade de produção esteja alicerçada a um contexto comunicativo, esteja alicerçada realmente ao desenvolvimento de que seja realmente uma atividade de linguagem, ancorada no domínio discursivo, enfim. Esse aluno ele precisa saber para quem que ele está fazendo isso, quem é esse interlocutor. Entende? É só para o professor que ele está escrevendo? Não mais. A atividade, quando a gente concebe a construção, o processo de produção textual, a perspectiva de ensino de língua, o professor não é mais o único interlocutor desse aluno. Ele não é mais, embora o professor continue tendo o seu papel de leitor privilegiado. O professor é sim o mediador, é sim a principal figura que ele tem ali que vai auxiliá-lo na construção desse texto. Mas o texto não é mais único e exclusivamente para esse professor. Eu posso vivenciar uma situação em sala de aula em que os alunos queiram, por exemplo, fazer um passeio fora da escola. Eles precisam convencer a direção a permitir que eles façam esse passeio e, consequentemente, organizar tudo o que é necessário para esse passeio, inclusive o bilhete dos pais autorizando a saída da escola. Dentro desse contexto comunicativo, eles têm uma finalidade, eles têm um interlocutor, eles podem começar a tentar dar conta da realização desse passeio por meio de uma carta de solicitação, por exemplo, à direção da escola. Eles têm para quem escrever. A partir dessa simples definição, para quem eu estou escrevendo, nós já teremos, assim, grandes marcações nesse texto. Por exemplo, que tipo de linguagem eu vou usar? Eu estou num contexto formal de comunicação ou em um contexto informal? Esse meu texto possibilita o uso de gírias ou não? Porque isso vai variar muito. Vejam que o que eu lembrei agora, a questão da gíria, isso é proibido de usar em sala de aula? Depende. O que eu estou construindo? O que esse aluno vai fazer? Ele vai escrever um bilhete para o colega de sala dele que se senta ao lado dele? Ou ele vai fazer uma carta de solicitação para a direção da escola pedindo autorização para ir ao cinema no dia tal ou para visitar o museu tal? Percebe? Então, assim, ele precisa de parâmetros do contexto para conseguir dar conta dessa atividade de linguagem, porque senão o uso da língua fica artificial, desprovido de sentido e muito, muito longe do que realmente acontece quando nós usamos a língua na vida. Vejam que eu acabei de falar das questões de
condições de produção, né? Ele precisa ter noção desse contexto, de onde ele vai se inserir. Então, quando a gente fala de condições de produção de discurso, muito basicamente, nós trazemos à tona informações básicas desse contexto, que é justamente ele saber qual é o lugar social que ele ocupa e que o seu interlocutor também ocupa. Vejam que nós temos essa diferenciação entre o contexto físico e o contexto sociosubjetivo. É evidente que quando a gente olha para a produção do texto, a partir dessa perspectiva de gênero textual, aquilo que se vai produzir é um exemplar de determinado gênero textual, esse contexto sociosubjetivo ele precisa ser considerado, porque afinal de contas, em cada esfera comunicativa, em cada campo de atuação social que nós lidamos no decorrer de um dia na nossa vida, nós ocupamos papéis sociais que são muito diferentes. E ao ocupar esses papéis sociais e transitarmos por esses diferentes lugares sociais também, o uso que nós fazemos da língua vai acompanhando essas mudanças. O indivíduo que consegue usar plenamente a sua língua, ele consegue de maneira satisfatória transitar por esses diferentes lugares, interagir com esses diferentes papéis dele e dos outros que interagem com ele de uma maneira satisfatória. Ou seja, ele consegue atingir os objetivos que ele pretende, ser claro em suas finalidades ali com aquele texto, não é? E, consequentemente, alcançar o seu propósito comunicativo. Corroborando ainda essa questão de um ensino de língua pautado pelas atividades de linguagem, nós temos essa seguinte citação também. O ensino da produção textual com base em gêneros disponibiliza as condições pedagógicas que podem levar o aluno a compreender como participar de modo ativo e crítico das ações de uma comunidade. Essas questões são relevantes quando se trata de propor uma abordagem para o encaminhamento da produção escrita na escola. Novamente, a autora frisa muito a questão da produção escrita, mas nós estamos levando essa discussão para a produção textual no sentido amplo, sejam textos escritos, textos orais ou textos multissemióticos. Vejam que nós podemos reproduzir as situações comunicativas, né, dentro da sala de aula, nesse contexto, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, sobre a solicitação para o passeio, não é? Em diversas outras situações que podemos pensar, questões que acontecem mesmo na escola, em sala de aula, como podemos também ficcionalizar, entendem? Como podemos também, enfim, exercer uma criatividade para tentar aproximar essa produção de texto desse contexto mais real. Na verdade, o nosso objetivo maior aqui é que essa produção de texto leve realmente o aluno a se apropriar de uma ação discursiva que seja pertinente. Essa ação discursiva precisa ser real. Ele precisa ter parâmetros, ele precisa ter um contexto de produção especificado para ele, ou seja, o que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo, com quem eu estou fazendo, quem é o meu interlocutor, para quem que é este texto, que lugar social eu estou ocupando, que posição social eu assumo nesse momento, porque é isso que vai fazer com que os elementos linguísticos, inclusive, que ele vai precisar usar para produzir o texto, sejam adequados ou não. Vejam que essa perspectiva nos traz a questão da adequação ou da inadequação. E tudo isso vai ficar relativizado pela própria situação comunicativa. O que eu falei da gíria mais há pouco, é proibido usar ou não? Depende de qual é o texto. Ela pode ser inadmissível em textos que estejam em um contexto mais formal de comunicação, o que, aliás, é muito esperado que seja trabalhado na escola, porque, afinal de contas, a vida cotidiana, que é permeada de informalidade, né, nessas relações comunitárias, nessas relações familiares, o aluno já domina. Ele precisa dominar na escola outros contextos, né, ou vivenciar outras situações comunicativas que o levem a usar a linguagem de uma maneira diferente, muitas vezes, do que a que ele usa na vida comunitária e familiar dele. A questão das etapas da produção textual, já nos encaminhando aqui para o final, né, da nossa videoaula também, vejam que, considerando tudo isso que nós discutimos, importantíssimo frisar que a produção de texto é um processo. Essa ideia de que o aluno olha para uma folha em branco e espera que alguma coisa aconteça, ela é ineficiente, para dizer o mínimo. Nós precisamos também trabalhar com o nosso aluno essa ideia de que esse texto é um processo. Então, ele não escreve do nada,
ele precisa se apropriar aos poucos ali do que ele vai dizer. E o que ele vai dizer depende muito de que texto é, não é? Por exemplo, eu não posso, eu não parece à primeira vista que faça muito sentido pedir para o meu aluno abrir o caderno e escrever em 30 linhas uma notícia. Isso não parece que faz muito sentido. Por que que não faz muito sentido? Porque a notícia, ela pressupõe um trabalho prévio de pesquisa, né? A notícia, ela pressupõe buscar, coletar informações, coletar dados que serão justamente noticiados. A notícia pressupõe que alguma coisa tenha acontecido, alguma coisa que seja digna, né, de ser noticiada, por exemplo. Ainda que eu é, cria uma situação ficcional, o meu aluno pode inventar a notícia, por exemplo, ele pode, a partir da leitura de uma fábula, ou de um conto de fadas, né, ou uma outra história infantil, por exemplo, eu posso criar uma situação didática em que esse aluno, a partir daquilo ali, ele vai pegar dali da história um fato e vai noticiar esse fato. Ainda assim, ele não vai conseguir escrever do nada. Não é assim que se espera, que ele olhe para a folha em branco e pronto. Ele precisa registrar algumas informações, o que aconteceu, como aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu. Ele precisa ter essas informações registradas no primeiro momento. Ele precisa saber que a base dessas informações vão aparecer logo no início do texto e que depois ele vai acrescentando mais detalhamento sobre essas informações no relato que ele vai fazer. Ele precisa saber que o texto não pode ser tão extenso, né? Ele é um texto um pouco mais curto, enfim. Então, ele tem que ter parâmetros sobre o texto que ele está produzindo para que ele consiga cumprir com essa tarefa, né? Com essa atividade de linguagem. Então, vejam que nós temos etapas básicas: planejamento, a elaboração em si, a revisão e a refacção. Não esquecer dessas etapas básicas faz nos lembrar que o texto é um processo, não é algo que vem do nada, de repente, ele é trabalhado paulatinamente a partir do momento em que esse aluno sabe exatamente o que deve produzir e tem parâmetros para essa produção, justamente porque ele está inserido em uma determinada situação comunicativa. Vejam que tudo isso nos leva ao desenvolvimento da competência discursiva dos nossos alunos. Então, a gente está falando de uma competência no uso que ele faz da língua, de uma competência para o uso que ele faz da língua, não é? Então, nós estamos falando de usar a língua para a vida. Então, esse aluno, junto com a escola, na escola, ele aprender a transitar pelos diferentes campos de atuação social, a vivenciar situações comunicativas, principalmente situações comunicativas que estão fora desse escopo do cotidiano, do familiar, do comunitário, né, nesse sentido, porque essas situações ele já vivencia e com certeza ele já vai ter uma grande desenvoltura, mas ele ser levado a experimentar outras situações comunicativas que desafiem e que levem, assim, esse aluno paulativamente a ir desenvolvendo, ampliando essa competência discursiva, essa competência sociocomunicativa dele. Em outras palavras, esse aluno vai se tornar um sujeito capaz de atividades de linguagem, um sujeito capaz de se adequar a um determinado contexto de produção, um sujeito capaz de escolher o exemplar de gênero textual que melhor se enquadra aquela situação ali e conseguir produzir esse texto, considerando as sequências linguísticas que devem formar esse texto, enfim, um sujeito capaz de fazer a escolha dos elementos linguísticos necessários para o que ele precisa dizer. Espero que a retomada, né, desses conceitos, a abordagem ainda que rápida desses conceitos tenha auxiliado vocês nesse processo de leitura também, de estudo desses tópicos que nós apontamos. Bons estudos a todos.